Olá, este é o Respiros em Saúde Mental, uma proposta do Núcleo de Apoio à Diversidade Humana, NAD, da Universidade Franciscana, junto à Rádio Web UFN. Você acompanha aqui temas da atualidade sobre saúde mental com especialistas da área. Eu sou Glaise Palma e comigo hoje estão o professor do curso de Psicologia e coordenador adjunto do NAD, Félix Guazina, e a estudante do curso de Psicologia e também monitora do NAD, Débora Maus. Hoje vamos tratar sobre saúde mental na universidade, especialmente dos estudantes. Sejam bem-vindos, então, ao Respiros em Saúde Mental. Então, a mudança de rotina, a mudança de fase, do ensino médio para cursar o ensino superior, por si só já traz um impacto na vida do indivíduo. Depois da pandemia, esse quadro parece ter se agravado. É inclusive o que mostra um artigo do professor Félix, que foi publicado em 2023, sobre a saúde mental dos jovens. Então, para começar, eu gostaria de ouvir de vocês um pouco sobre essa questão. O que é saúde mental no contexto universitário, para a gente dar o start na nossa conversa aqui. Ok, então acho que em primeiro lugar agradecer a possibilidade de falar sobre essa temática, que é uma temática super importante para a universidade como um todo, porque a gente tem conversado, inclusive nesses estudos que a gente tem feito sobre saúde mental na universidade, partindo sempre de uma ideia geral, que a saúde mental ela é um conceito amplo, ela é um conceito polissêmico e que historicamente ela sempre teve muito atrelada à questão da doença, E com isso a gente sabe que historicamente a estigmatização da doença, Quando a Organização Mundial de Saúde, então, propõe a gente abandonar um pouco essa ideia de doença mental e pensar na saúde mental, elas estão convocando, a gente a poder pensar que saúde mental tem a ver com um cuidado geral que a gente tem que ter com o nosso mundo emocional, com a nossa vida psíquica, E aí a gente sai desse lugar da doença, de que procurar algum especialista de saúde mental tem que ter uma doença, tem que ter um transtorno, e parte para uma lógica de um cuidado mais singular e mais próximo, das realidades que a gente vive. Então, pensar a saúde mental na universidade é a gente poder olhar para todos esses determinantes, essas condições que se relacionam com esse mundo emocional desde a entrada da universidade, desde quando o aluno chega pela primeira vez na universidade e os desafios que ele enfrenta durante dessa travessia do curso de graduação e da pós-graduação, enfim, de todas as instâncias que esse aluno vai percorrendo dentro da universidade. Sim, eu agradeço também por estar aqui participando, desse episódio junto com o professor Félix e contigo, Glaise. Eu acredito, assim, que tantas mudanças acontecem nesse período, principalmente no período inicial de entrada na universidade. É a saída da adolescência, início da vida adulta, várias descobertas. Não são só as mudanças do ambiente escolar para o ambiente universitário, mas também um contexto geral da vida, Porque a maioria, eu acredito, sai da casa dos pais, Alguns mudam de cidade, como foi o meu caso também. E aí a gente tem que aprender a lidar com várias outras coisas, do dia a dia, da rotina, aprender a conviver junto com outras pessoas, Então, e a mudança também de estilo de vida, eu acredito. E eu acho que isso tudo permeia o que está envolvido, que envolve a saúde mental, que é a saúde no geral e o bem-estar, Então, eu acho que o período inicial de adaptação, talvez, é importante, assim, da gente pensar também, Claro que durante a graduação a gente vai crescendo e aprendendo, mas a atenção que a gente dá a esse período de adaptação eu acho muito importante. E que esse período é um período também que marca uma fase da vida do indivíduo, Quer dizer, para além da questão da vida acadêmica, tem toda
a passagem, talvez, da adolescência para a vida adulta, que coincide muitas vezes com esse momento em que o indivíduo está na universidade, né? Então, isso tem suas peculiaridades também. E é desafiador, acho que a Débora traz aspectos importantes desse desafio, dessa passagem da adolescência para a fase adulta, que já é desafiador, de uma série de demandas que se tem que ter, né, para viver funcionalmente, né, que é isso, sai da sua família. Eu vejo, muitos estudantes vêm de cidades menores que Santa Maria, né, muito pequenas, e aí vem numa realidade que, embora a nossa cidade é considerada de médio porte, tem que haver, eu vejo assim, desde saber qual é o ônibus que se pega para ir para a universidade, como é que se desloca, qual é o melhor lugar para se morar, né? Acho que tem uma angústia também familiar dessa inserção, de como é que isso vai acontecer. Então, são elementos que muitas vezes a gente não para pensar, mas que a gente escuta muito dos alunos, né? E isso é um aspecto. O outro aspecto é também essa mudança do que se espera de um aluno do ensino médio e de que se espera de um aluno universitário, né? Então, lá no ensino médio, e aí tem toda essa lógica do aluno muito esperar do professor, é uma coisa conteudista, né? De você ter que passar uma série de conteúdos com pouca reflexão crítica, com pouca produção de autonomia. E aí eu acho que a universidade ela também tem certos rituais, por exemplo, né? E marcadores ali que é uma outra lógica, assim, né? De poder ler um texto acho que é um processo mais solitário e que requer, por exemplo, uma certa maturidade, né, emocional do aluno de poder entender, né, adaptar que ele precisa agora de uma postura mais ativa, né, que ele não vai ter tudo pronto. E aí é uma queixa que a gente escuta muito dos alunos também, talvez uma certa resistência quando a gente propõe atividades em que esse aluno precisa se expor um pouco mais, que ele precisa dar a sua opinião, ou também quando ele precisa construir esse elemento, né? Ele vai receber um material, ele vai ter vários conteúdos, ele vai ter diversas disciplinas com diferentes habilidades, e como é que ele integra isso na experiência de vida também, com o que ele já teve, com o que ele recebeu, e isso não é um processo que a gente percebe naturalizado, isso leva um tempo, leva às vezes 2 semestres, 3, né? Porque se exige, sim, uma maior autonomia. E aí eu acho que casa com o que vocês estão falando, porque essa passagem da adolescência para a vida adulta requer maior autonomia, né? E menos dependência. E isso eu vejo que acontece tudo muito junto, né? Acho que são desafios muito importantes a ser considerados, né? Como é que tu vê isso, Débora? Sim, eu acho que é essa passagem também para o início da vida profissional, que tu tem que ser mais ativo, né? Ter uma postura mais ativa e eu acho que é isso que exige a universidade. Assim, eu me recordo que quando eu ingressei no curso de psicologia, foi em 2020, então eu tive 1 mês de aula e tudo... Bem no começo da pandemia. Sim, no começo da pandemia, e aí eu vim morar em Santa Maria e tive que voltar para minha cidade 1 mês depois e eu percebo que eu acabei atrasando um pouco esse meu desenvolvimento, assim, dentro da universidade, porque eu não tinha contato direto com os meus colegas, então eu fui ter esse contato, eu já estava no 4º semestre, quase na metade do curso, e aí que eu tive que lidar com algumas questões, como a apresentação de trabalhos, por exemplo, né? Que antes era online. Sim, e que é algo que, assim, eu vejo que, por exemplo, no ensino médio, na escola, é algo muito ansiogênico ali, né, para os alunos. E aí a gente passa para a graduação e tem que aprender a se posicionar, a se colocar, né, a dar a sua opinião e nesse sentido, assim. Então, isso atrasou, eu percebo na minha perspectiva, da minha experiência, atrasou esse meu desenvolvimento, assim, também. E eu acredito que tenha sido para os colegas. E deve ter sido bem frustrante, né? Porque Sim. tu estava preparada para um
recomeço, o começo de uma nova fase ali em 2020. Aham. E aí acabou tendo que dar um passo atrás, como se fosse voltar para casa dos pais, ter aula online. Exato, ter aula online. E a organização da rotina também, né? Tentar manter uma rotina de estudos ali nesse período foi difícil também, porque era outro contexto, a gente estava preparado para, né, estar dentro da universidade, enfim, convivendo com as pessoas. Uhum. E isso foi atrasado, digamos assim, né? Mas eu acho que essa questão da rotina também, a organização da rotina, ela é diferente, porque é essa questão de tu ser mais ativo, então é tu, aluno, que tem que se organizar e entender quais são as tuas prioridades, e talvez isso seja um pouco difícil para quem tá saindo ali E ter uma certa disciplina, né? a E disciplina. aí, aproveitando isso que a Débora está falando, a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão, né? Sobre o que passamos na pandemia, o que os estudantes passaram na pandemia e o quanto isso pode ter agravado ou suscitado algumas consequências que perduram até hoje, né? Então, essa vida universitária, que já é uma vida demarcada por um período da vida do jovem, que já é um período ali de transformação, né? Aí já tem esse outro ambiente, não só universitário, mas muitas vezes pela mudança de cidade. E ainda com a questão da pandemia, esse impacto, né? Porque os alunos que nós temos hoje, ou eles entraram ali naquele período da pandemia, ou eles fizeram ensino médio no período da pandemia. Claro, temos alunos mais velhos que já fizeram ensino médio há mais tempo, mas eu quero dizer assim, de modo geral, os jovens que nós temos hoje na universidade, né? Eles sofreram esse impacto da pandemia, seja aqui dentro da universidade ou no ensino médio, né? Sim. E o que nós temos hoje como consequência disso na saúde mental desses universitários? Acho que tem várias consequências, né? Acho que escutando a Débora, teve sim um grupo de alunos que conseguiram voltar para casa também, tiveram as aulas online, teve muito essa questão da interiorização, né? Eles voltaram para suas cidades, mas também tiveram alunos que não puderam voltar, né? Porque, sei lá, os pais moravam em outros estados, ou os pais, ou o avô estava junto e estava em grupo de risco, e aí a família opta por manter o aluno dentro da cidade. Então, acho que tem vários desafios. Eu acho que o processo de solidão, a questão de lidar com essas demandas sociais sozinho, eu acho que é da juventude essa coisa do grupo, da coisa de estar nos espaços, né, que se gostam. E 2020 foi um ano em que tudo estava fechado, né? E aí eu tive relatos de alunos, por exemplo, mais avançados do curso que já estavam em estágio. Então eles me dizem assim, olha, eu estudo no meu quarto, eu tenho aula no meu quarto, eu atendo no meu quarto, eu tenho supervisão no meu quarto. E aí o que eu vejo é que também algumas habilidades sociais se perderam, né? Sim. Acho que essa retomada que a gente teve, gradual, teve alguns percalços que isso, assim, um sentimento de solidão, aumentou o índice de depressão também, né? Pouco contato social, e é isso que a Débora traz, assim, na questão de algumas habilidades, por exemplo, de apresentar trabalho em grupo. A gente teve experiências, assim, de fazer uma atividade avaliativa como se fosse uma prova, né? Uma parte de escrita não consegui fazer porque foi tudo online, e aí como é que é de novo? Isso é muito, assim, interessante de pensar, assim, a gente ficou muito, do meu ponto de vista, entre uma questão, assim, entre um mundo muito virtual e um mundo muito analógico ao mesmo tempo, que é como é que é voltar e viver essa rotina acadêmica que exige sim tu apresentar um trabalho em grupo, por exemplo, de tu ter que fazer um grupo com colegas que talvez você não tenha tanta afinidade, acho que trabalhar com a diferença. O que a gente escuta dos alunos às vezes? Tá, professora, mas assim, eu não quero fazer mestrado, doutorado, eu não quero ser professor.
Então, assim, eu não gosto de apresentar o trabalho em sala de aula publicamente. E a gente tenta trabalhar com a ideia, assim, ó, de que isso é uma habilidade do mundo dos adultos, porque, tudo bem, ele não vai ser um pesquisador, mas ele vai precisar explicar uma conduta técnica, ele vai ter que apresentar lá um produto que ele fez, né? Dependendo do curso, ele vai ter que ter essa habilidade social de conversar com o outro, e claramente poder expor o que ele pensa, assim, né? Talvez acho que tem uma coisa que é isso que talvez singularize esse aluno no curso. Porque se eu for explicar lá um conceito para os meus alunos, eu vou explicar de um jeito, a Débora vai explicar do outro, um colega, né? E acho que no mundo que a gente está vivendo, pensando a saúde mental e pensando ali inteligência artificial, chat GPT, eu tenho cada vez mais pensado que o que talvez possa fazer diferença no mercado de trabalho é quem está por trás disso tudo, qual é a marca que cada um deixa quando a gente singulariza essa experiência, né? Então, eu senti como professor uma timidez, um certo acuamento dos alunos nessa volta, assim, né? E muito marcados pelo que eles perderam também no meio do caminho, assim. Eu acho que foi muito dura a pandemia para todos nós, mas acho que quem está vivendo essa pandemia nesse modo de ser jovem teve uma perda maior, assim, né? Daí sem rede de apoio, porque daí os pais não estavam, ou chamada por vídeo. Acho que, assim, todos esses elementos concorrem. E a gente percebeu, sim, assim, acho que tem uma fragilização psíquica. Isso para nós é muito claro, assim, né? Mas é uma fragilização psíquica é, própria também da juventude, desse momento que estão passando, e aí ela foi, digamos, potencializada pela pandemia ou não? Eu acho que sim, eu acho que é esperado da juventude e acho que a pandemia potencializa, né, essas questões, porque eu acho que eu trabalho muito com uma ideia na psicologia de que nós somos seres gregários, né, a gente não sobrevive emocionalmente sem o outro. E aí as relações com o outro foram muito fragilizadas ou permeadas pela tecnologia que deu conta de ser a um certo ponto, né? Mas também, é por isso que eu brinco com a coisa do analógico. Uma das coisas que eu me dei conta na pandemia, que é que eu sou muita geração da transição, né? Assim, eu vivia a questão analógica e pego a transição, essa virada, que eu era mais analógico que eu imaginava. Eu não imaginava que eu era tão analógico, eu precisava, assim, do cafezinho. Isso é uma coisa que a gente escutava muito dos alunos, assim. Prof, o que eu mais sinto falta é a conversa que a gente tem ali na fila do café, porque ali há trocas, ali há produções de conhecimento também informais, que também, que eu percebo, que sustentam a permanência do aluno aqui, A né? reconstrução de uma certa subjetividade coletiva até, né? Talvez. E aí, assim, claro que a gente fez, assim, teve muitas estratégias virtuais, mas eu acho que, te respondendo ali, acho que tem uma fragilidade do ser adolescente para a fase adulta e que a pandemia, ela, talvez, assim, aqueles recursos psíquicos que a gente tinha para cuidar da nossa saúde mental, que é talvez sair para um bar com os amigos, talvez passear num clube, estava fechado no primeiro momento, né? E aí, que recursos sobraram, afinal, né? E a juventude é não que as outras não sejam, mas como a gente está tratando sobre isso, um momento de muita socialização, né? Porque os alunos vêm para a faculdade, vêm para a universidade e aí se conhecem entre si, formam seus grupos e saem, e ficam amigos e formam, né, novos grupos. Então, isso também, como tu falou que somos seres gregários, isso dá subsídios para a manutenção da vida nessa fase, num novo lugar, numa construção desse profissional que a universidade faz parte, né? Os aprendizados eu acho que se dão nas relações, então não é só a aula, né? Eu saio da aula e eu vou conversar com os meus colegas, vou interagir com eles, e aí eu escuto opiniões contrárias às minhas, e eu tenho ideias. Eu acho que o ambiente universitário,
ele promove isso, então, e as relações presenciais, né? Então, acho que isso faltou muito na pandemia. Todo mundo acabou ficando mais sozinho mesmo, solitário, e acabou que eu acho que o principal, assim, que foi perdido nesse tempo foi as relações nesse sentido. E como é que foi esse retorno para ti? Então... Porque tu viveu justamente isso que o professor Félix está comentando. Sim, o retorno, na verdade, foi assim, como eu retornei, eu já estava na metade do curso, então eu retornei já tendo estágios, né? Então, foi um pouco difícil, porque tive essa falta, né? Criei, sim, relações com colegas ali, porque eram alguns, né, que abriam a câmera nas aulas. Tinha isso também, né? Sim. Porque nós dávamos aula e éramos só nós, e aí tudo fechadinho. Sim. A maioria. E aí os grupos foram se fazendo assim, né, de amizade, eu digo. Então, quando eu voltei, tinha algumas amizades, mas acabei que eu não tive oportunidade de conhecer melhor os meus colegas. Então, e quando eu retornei, eu já estava na metade do curso e já tinha amizades estágio. mediadas pela tecnologia ali. É diferente de uma amizade construída no face a face, que tu encontra, que tu senta, que tu vê o rosto, que tu vê o olhar, que tu... Né? É uma outra interação. Sim, completamente diferente. Porque são outros parâmetros, né? A gente tem na nossa vida pessoal, quando a gente está num grupo, parâmetros, suponho, para se aproximar de alguém que a gente acha que é mais do nosso jeito e tal, mas com a tecnologia isso muda. Como é que a gente avalia com quem é que eu vou puxar papo ali, né? Sim. Por exemplo. Foi difícil. E aconteceu coisas engraçadas, assim, quando a gente voltou pro presencial e o híbrido, acontecia muito essas coisas de papo de elevador, assim, que é do tipo, tu encontrar tu que é o professor Félix, assim, que eu te escutei um ano inteiro. Sim, daí te vejo pessoalmente, te vê assim, em 3D, assim. parecendo que só te conheço por vídeo. Assim, e acho que tem um impacto nisso, né? E acho que talvez a gente tenha se dado conta enquanto cultura, né? Enquanto sociedade, que essas relações que a Débora está falando, elas são importantes no processo de aprendizagem, porque eu defendo muito essa ideia que a Débora diz. A sala de aula é um espaço privilegiado e formal, mas a gente vai aprendendo e vai produzindo uma série de saberes nesses encontros. E esses encontros, eles são fundamentais, né, para a formação, e não só para a formação, talvez para o acolhimento daquele sujeito que está em sofrimento, né? Talvez ali numa conversa aleatória. Eu sou um que, lá, quando eu estou nos espaços públicos da universidade, como é que tu tá? Como é que não sei o quê? Como é que foi o dia? Tá gostando do curso? Acho que são pequenos encontros que também dão um certo lugar de pertencimento desse sujeito aqui dentro. Que tu sente que o outro se importa, o aluno sente que o professor se importa com o indivíduo. Isso, né? Que não é uma relação burocratizada, que você vai lá e percebe também, a gente percebe quando o aluno não está bem, e vice-versa, quando a gente está passando por uma situação pessoal, o aluno também, e eu acho que isso talvez seja protetor, assim, né, de saúde mental, quando a gente consegue compreender que as pessoas que a gente convive no cotidiano podem ser uma rede de apoio. Porque eu digo muito em aula, assim, que eu passo muito mais tempo com meus colegas, com meus alunos, com a minha família, né? Então, eu preciso construir relações saudáveis aqui dentro, né? E relações de confiança, porque isso vai sustentando, né? Assim, e é como eu falei, acho que isso é protetor de saúde mental, de adoecimento, né? É uma maneira, e que na pandemia ali ficou atravessado por outras questões. E esses encontros, assim, informais, também fazem com que a gente perceba que, às vezes, o nosso colega também está passando pela mesma coisa. Só que isso não é dito. E isso faltou muito na pandemia, porque a gente não se encontrava e a gente não conversava sobre essas coisas, né? Eram coisas mais formais, como um trabalho, tem que fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho. Faltou essa, né? Estou passando pela mesma coisa, né? Também estou tendo dificuldade. E claro, a comunicação ficou prejudicada, porque tu não olhava no olho do outro para olhar e dizer, tu tá bem? Porque, né? Porque hoje, pessoalmente, a gente percebe, né? Um pouco, assim. Mas com essa questão mediada, fica muito mais frio, né? Então,
eu ia fazer uma pergunta aqui sobre os desafios do jovem na vida universitária, e isso já foi falado um tanto, né? E com a pandemia, então, nós tivemos esse agravamento de algumas questões, né? Mas, se a gente for pensar também, junto com tudo isso, a gente vai só agregando coisas nessa questão da saúde mental do jovem universitário, né? A gente, se for comparar o jovem universitário de hoje, do jovem universitário de 20 anos, que foi justamente o que tu falou, que tu é um indivíduo que pegou justamente essa fase mais analógica da vida, né? Para toda essa questão da tecnologização da vida da gente, com redes sociais e com computador, e, enfim, e com informação, com essa hiperinformação, né? Porque eu também sou de um tempo em que, se eu queria pesquisar uma monografia, uma tese, uma dissertação, um livro, eu ia na biblioteca, né? Hoje em dia, ficou mais fácil, no sentido de que temos mais acesso, mas também temos muita informação. E é muito complicado lidar com esse excesso de informação que nós temos, né? Enfim, esse é apenas um ponto. Mas, então, a diferença do contexto atual de saúde emocional do jovem universitário para, digamos, um exemplo 20 anos atrás. Eu acho que essa pergunta é interessante, porque eu acho que passa pela questão da universidade, esses 20 anos, mas acho que a sociedade também mudou, os gatilhos, os determinantes de sofrimento psíquico mudaram também ao longo do tempo, né? E aí a gente percebe muita diferença, assim, eu acho que tem a ver com tem algumas coisas que eu fico pensando, a fragilização que a gente já falou, da juventude, que tem talvez menos recurso psíquico de lidar com os desafios, né, de uma vida adulta, de responsabilidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba, assim, percebendo muito no cotidiano, assim, da universidade. E também isso que tu traz, que mudou a lógica também temporal, porque hoje os alunos, se você dá um artigo de 30 páginas, é muito. É muito texto, porque, claro, tem lá as redes sociais que cada vez o discurso ele é um discurso mais curto, ele é mais rápido, você consegue aumentar lá o vídeo, e aí acho que tem o que eu percebo, assim, o que a universidade espera como um todo, enquanto universo acadêmico, é que esse aluno que vem para nós, ele seja um aluno protagonista do seu processo de ensino. E aí a gente entra com conflito, porque historicamente esse aluno que vem do ensino fundamental e médio, ele, com raras exceções, ele não é tratado como protagonista, por exemplo. E aí você exige uma habilidade que está em vias de construir, né? E que exige... E aí tem um ponto que eu acho que é o ponto delicado da coisa. Exige... Não é uma habilidade só técnica, não é uma questão cognitiva, não é eu consigo aprender ou não aprender, eu consigo resumir um texto ou não. Mas é como que eu me aproprio disso e comunico para o outro. E aí passa por uma questão muito do sujeito, de quem eu sou. De como eu comunico, de como eu falo, de como eu percebo essa realidade, assim, né? Então, eu diria que tem uma exigência que também é emocional desse aluno, né? E aí eu vejo que tem diferença, assim, acho que há 20 anos atrás, eu acho que esse universo analógico, esse universo... Eu não sei se a gente... Tem uma questão, assim, que eu acho que é legal da gente discutir, a gente fala hoje muito sobre a patologização da vida e fala muito sobre essa coisa desse boom dos diagnósticos. Quando a gente discute isso, a gente pergunta assim, aumentaram o número de diagnósticos, se diagnostica mais, por isso nós temos mais transtornos mentais, né? Ou nós temos produzido uma sociedade que temos adoecido mais. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E a gente... Porque os dois são verdade, né? Os dois são verdades. Estão Acontecendo. Então, eu acho que há 20 anos atrás se falava menos sobre saúde mental, era mais estigmatizado, ninguém chegava numa sala de aula e dizia que, por exemplo, eu sou deprimido e tomo um antidepressivo, ou eu preciso tomar um ansiolítico para vir para a aula, né? Isso tinha
Um tabu, né? Um tabu, tinha uma coisa de preconceito, eu vou ser tomado como louco, tinha muita ideia da loucura, né, assim. E hoje, eu acho que esse boom de diagnósticos e os problemas que a gente tem enfrentado, as pessoas têm falado mais sobre isso, falado mais dos seus diagnósticos. E aí tem um ponto positivo das redes sociais, que eu vejo que também eu vejo esses influencers, os artistas que têm diagnósticos e que se tratam, têm falado, e aí as pessoas têm falado mais dos seus próprios diagnósticos, dos seus próprios desafios. Então, é uma faca de dois gumes, mas a gente percebe, por exemplo, quando tem um filme que fica mais na mídia, uma novela que as pessoas estão vendo mais, aumenta o número de procura desses casos no consultório, no NAD, na clínica escola. Então, tem um papel interessante porque democratiza, não é o doente, né, o louco, assim, eu também posso passar por isso, né? Então, eu acho que é uma questão interminável, essa questão dos diagnósticos e da patologização, mas um cuidado que a gente tem na psico nem todo sofrimento ele é um transtorno, nem todo sofrimento precisa ser medicalizado. Pois é, isso que eu ia comentar até quando eu estava falando, sobre essa banalização também. Porque daí qualquer melancolia pode virar depressão, né? Porque daí vivemos uma sociedade hoje, daí a gente pode expandir isso para todas as idades, não apenas para a juventude, que não é permitido mais, né? Ou, enfim, porque a mídia vende essa coisa da alegria e da felicidade, que nós não podemos mais vivenciar um luto, vivenciar uma tristeza, vivenciar... E aí, enfim, tem tudo a ver. Mas isso dá um outro programa. Dá outro programa. Então, acho que e ainda também tem assim. a comparação, né? Pelas redes sociais. Se o outro tá feliz, por que eu não vou ficar feliz? Sim, por que eu não sou feliz como o outro é feliz, né? Eu acho que tem dois pontos, que daí estaria dois outros podcasts, que é a ditadura da felicidade, que todo mundo tem que ser feliz, como tu falou, e também essa sociedade do desempenho, que a gente vê que tem muito adoecimento na academia, isso, que eu não posso fracassar, eu não posso errar, e aí também tem vários estudos que mostram que isso tem sido fator de risco para adoecimento psíquico, né? Porque é quase como se a gente trabalhasse com esse sujeito máquina, né? Esse sujeito que tem que ser feliz, que tem que ser 10 em tudo. Que tem que ser produtivo todo E aí tempo. entra uma questão bem da psicologia, né, Débora, assim, que é um sujeito que, ao tentar ser feliz desesperadamente e ser produtivo, é um sujeito que não se olha. E um sujeito que não se olha adoece. Né? Então, acho que por isso que é tão importante a gente começar devagarinho, democratizar essa discussão e aproximar que a questão da saúde mental é um cuidado urgente que precisamos ter, né, dentro desse processo. Né? E eu só queria... nós estamos quase no final do programa, mas tem um ponto aqui que eu não queria deixar passar, porque tu comentou lá no começo da tua fala, sobre menos recurso psíquico hoje para lidar com a vida. Mas a que se deve isso? Assim, quer dizer, não deve ser uma pergunta assim, eu estou perguntando como se fosse uma coisa, é isso, mas não é isso, eu não quero banalizar essa pergunta. Sim. Mas eu queria só ouvir um pouquinho mais de ti sobre essa questão de ter menos recurso psíquico. Eu acho que a gente já trabalhou um pouco ela nesse sentido. Eu acho que a gente vive uma sociedade, a gente que tem vários... essa sociedade do espetáculo, da espetacularização da vida e a questão da sociedade do consumo também, ela nos convoca muito mais a olhar para fora do que para dentro. E quanto mais eu olho para fora, menos recurso psíquico eu tenho para lidar com isso, né? E quando eu falo de recurso psíquico, é como é que a gente vai, diante das adversidades reais da vida, lidando, né? Tu falaste do luto, assim, como é que eu lido quando eu perco alguém que eu amo, né? E aí acho que é muito interessante o que tu traz, porque a demanda que tem assim vindo para nós de atendimento me ajuda porque eu não quero sentir, me dê remédio porque eu não quero sentir, eu preciso de remédio porque eu preciso trabalhar, e aí a gente vai construindo recursos medicamentosos e que não necessariamente é um problema, mas o recurso psíquico tem que vir junto, né? Assim, como é que eu, enquanto sujeito que sou um adulto que cuido de mim, posso minimizar, enfrentar, lidar com essas questões. E claro, né, Gleice, assim, aos 18 anos, não se tem tantos recursos psíquicos, porque tu está começando a construir isso, né, que é um perfil de alunos que a gente recebe na graduação.
Então, recurso psíquico nesse sentido, eu acho que a gente precisa cuidar da saúde mental, né? Talvez esse autoconhecimento, assim, no sentido de se apropriar de quem tu é, o que tu sente, o que tu gosta, o que tu não gosta. Talvez seja um caminho para poder reduzir danos, assim, desses desafios todos que a gente falou, né? E recurso psíquico é algo que a gente está sempre construindo, né? Sim, entendo. Né? É algo que vai amadurecendo também. Amadurecendo. Com a gente. E tocamos num assunto ainda que eu gostaria de ter comentado com vocês, a gente pode ainda falar um pouquinho, sobre essa questão de ser uma fase de passagem entre eu ser estudante, morar na casa dos meus pais, e eu ser um profissional. Sim. Né? E a Débora, como uma ela está se formando em psicologia, pode falar um pouquinho também sobre essa questão, sobre como é ser uma jovem universitária que começou o curso na pandemia, em casa, Sim. depois veio para aulas presenciais e agora está prestes, então, a dar esse passo que é se formar e ir para o mercado de trabalho. Isso também é algo que no mundo que a gente vive hoje, há uma grande pressão, né, para se saber o que eu vou fazer. Primeiro para escolher o curso, e depois eu vou me formar e eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu acho que um sentimento comum que eu vejo entre mim, assim, e os meus colegas formandos agora, é a insegurança mesmo, né, em relação ao futuro. E eu acho que esse é um sentimento comum entre os jovens, e eu não sei dizer se é uma característica atual, ou se já existia antes, com certeza sim, mas se isso se potencializou talvez agora, porque eu não tenho mais uma segurança, por exemplo, que os meus pais tinham, né? Eu vou escolher, então, um trabalho e isso vai me dar estabilidade. A gente sabe que hoje a gente não tem estabilidade dessa maneira, né? Então, eu acho que isso gera insegurança, né? De estar saindo também, porque o ambiente universitário, ele te traz segurança, né? Eu sou estudante de graduação, eu tenho os meus... Eu sei o que eu vou fazer eu tô amanhã, mês que vem. Exato, eu tô amparada pelos meus professores, né? Por uma instituição, e agora, né? Depois eu estou sozinha, os meus colegas agora, eles são também... Concorrentes, isso. E o que eu vou fazer, né? O que eu gosto de fazer. E aí a gente tem que ter também esse equilíbrio entre o que eu gosto de fazer e o que o mercado também está demandando, né? Da profissão. Não adianta alguma coisa que eu gosto, mas que não vai ter procura. Isso. E isso eu acho que é bastante ansiogênico, né? Tanto para quem tá saindo agora, né? Como foi quando a gente tem que escolher o curso. Então, eu acho que... Professor Félix, e aí entra o NAD. Eu queria falar um pouquinho sobre o NAD só para a comunidade acadêmica também saber, né, que o NAD está aqui, como é que é o atendimento do NAD. Acho que a gente pode falar nesse finzinho de programa um pouquinho sobre isso. Acho que é importante. Então, o NAD é um serviço de toda a universidade que presta atendimento, né, à comunidade universitária, tanto para alunos, quanto para professores, quanto para técnicos administrativos. Mas, para além de atendimento e acolhimento, o NAD acaba desenvolvendo algumas atividades, né, que a gente chama, assim, dentro do NAD de prevenção e promoção de saúde, né, em que a gente aproveita algumas datas, por exemplo, como lá a data de setembro da questão de prevenção ao risco de suicídio. Agora amanhã a gente vai ter um evento dia 18 de maio da luta antimanicomial. 18 de maio também é um dia em que a psicologia acaba fazendo eventos relacionados à questão da violência sexual. Então, a gente aproveita essas datas para trazer essas discussões para a comunidade acadêmica e tentar aproximar a comunidade acadêmica dessas questões de saúde mental. A gente vem pensando muito quanto NAD de não ser só um serviço de atendimento, porque historicamente ele se construiu dessa forma, o que é importante, obviamente, mas como a gente trabalhar esses temas que a gente está discutindo hoje aqui no podcast, ao longo, né, transversalmente as nossas questões universitárias. Tá joia. E aí, o pessoal pode seguir o NAD no Instagram. Sim, tem o NAD no Instagram. Acho que a Débora pode falar aí
Isso, a gente tem o perfil no Instagram, que a gente divulga os Depois a os gente põe na eventos. descrição do vídeo Isso. aqui. E o podcast também E o agora, podcast né? agora, que daí é um canal também, para que Isso. o pessoal acompanhe. Que acompanhe e que é uma forma também de gerar, eu acho... E aí, na bio do Instagram, também tem uma possibilidade de contato ali. Isso, nosso Instagram, então, é @nad.fn. E na bio do Instagram tem o formulário que quem tiver interesse pode preencher com as suas informações e a gente entra em contato para que os atendimentos sejam realizados. Também no destaque, nos destaques do Instagram também tem o link. Então, qualquer pessoa da universidade pode qualquer contratar. demanda mais específica Isso. dá para procurar o NAD. Exatamente. Tá bom? Gente, acho que anotei aqui vários outros assuntos para a gente tratar em outros podcasts. Muito obrigada. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido e o pessoal que está nos ouvindo também. Esse foi o Respiros em Saúde Mental. Hoje aqui o professor do curso de Psicologia e coordenador adjunto do NAD, Félix Guazina, e a estudante do curso de Psicologia, Débora Maus. Eu sou Glaise Palma, professora do curso de Jornalismo, na técnica Clenilson Oliveira. Nos acompanhe no Spotify, no Instagram e no YouTube da Rádio Web UFN. Até a próxima.